Boa tarde, alunos. Mais uma vez aqui para falar de um assunto para o curso de enfermagem, tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre CASE, ok? Então, CASE é um assunto enorme, é vasto, ok? Não vou esgotar o assunto aqui. O que eu vou falar para vocês hoje aqui é mais superficial, é mais voltado para o curso de vocês, o curso de enfermagem. Porque, como CASE é um assunto muito extenso, não há condições de, nesse tempo que nós temos de aula, falar tudo sobre CASE. Tá? Então, aquele aluno, mais uma vez, aquele aluno que quer saber mais sobre CASE, que quer prestar concurso público, o que ele deve fazer? O aluno deve procurar na internet, em livros e trabalhar com CASE, porque CASE é um assunto extenso e é cobrado em todo concurso. Todo concurso você vai lá, tem CASE. Bom, para falar de CASE, primeiramente, o que é CASE? Nós temos que saber o que é CASE. Gente, muitas pessoas acham que CASE é aquele acento, né? Você tem um A aqui, você tem um acento, ele diz que isso aqui é CASE. Preste atenção, isso aqui não é CASE, ok? Isso aqui não é CASE, isso aqui é o acento grave. Ó, acento grave, isso é um acento grave, não é CASE, tá ok? Então aqui eu tenho um acento grave, beleza? Então não é CASE. O que é CASE? CASE significa fusão, união, tá ok? Então CASE é fusão, é união, é quando você pega duas coisas e se une a outra, né? Uma junta-se com a outra e vai formar um. Então você tem ali uma fusão, você tem uma CASE. Isso é CASE. CASE é fusão, é união. E não esse acento aqui. Deu para entender? Então, bom, agora que a gente já sabe o que é CASE, já sabemos o que é acento grave, vamos dar continuidade. Olha só. Para eu saber CASE, geralmente para saber CASE, você tem que ter dado uma lida lá em regência. Porque regência verbal e nominal tem tudo a ver com CASE. Se eu não me engano, a nossa aula anterior foi sobre regência, né? Então, se vocês entenderam a aula de regência, não terão dificuldade com CASE, porque CASE tem tudo a ver com regência. Beleza? Então, vamos lá. Na regência, a gente falou que regência verbal é o casamento de um verbo com uma preposição, não foi? Então, a regência, a CASE, ela vai funcionar da mesma maneira. Por quê? O que acontece com a CASE? Eu vou ver aqui um exemplo para vocês. Olha só. Nós temos aqui um exemplo. Ele nunca foi à escola. Repare, nós temos aqui o verbo. Foi, o verbo ir, né? Esse verbo ir. O verbo ir, ele é casado com qual preposição? Com quem? Com a, né? Então, quem vai, vai a. Ou vai para. Então, ele vai a. Então, esse verbo aqui, ele é casado com qual preposição? Preposição a, né? Então, repare. Ele nunca foi a. Então, eu tenho aqui uma preposição. Lembrando que essa preposição é a esposa do verbo. Ele nunca foi a. Não é a esposa do verbo? É. Só que o substantivo escola é um substantivo feminino. Correto? Esse substantivo, ele também tem uma esposa. Tá? Esse substantivo aqui também é casado. Quem é que vem antes dele? É um artigo. E qual é esse artigo? É o artigo o ou é o artigo a? Eu falo o escola ou eu falo a escola? A escola, não é? Então, repare que isso aqui é um artigo, aqui é uma preposição. Verbo aqui se casa com preposição, substantivo se casa com artigo. Substantivo se casa com artigo. Então, aqui nós temos as duas coisas. Deveríamos escrever dessa forma, olha, ele nunca foi à escola. Correto? Deveria estar assim, esposa do verbo, esposa do substantivo. O que os gramáticos fizeram? Poxa, não dá para ficar assim. Ele nunca foi repetindo esses as aí. Então, o que foi feito? Juntou-se esses dois as. Juntou-se, colocou os dois em um só, ficou assim. Correto? Esses dois as estão aqui. E para nós sabermos que aqui dentro tem dois as, se coloca o acento grave. Olha aqui, ó. Eu, quando olho para esse acento grave, eu sei que houve a crase. Houve o quê? Fusão.
Então eu digo para vocês que aqui dentro tem quantos As? 2. Tem esse A do verbo, que é a preposição, e tem esse A do substantivo. Este A é artigo. Tá ok? Então, se eu, por acaso, escrevesse essa frase aqui sem o acento indicativo da crase, que é o acento grave, se eu colocasse assim, ó, ele nunca foi à escola, sem o acento indicativo da crase, sem o acento grave, né? Como que ficaria? Olha a confusão que nós iríamos causar. Repare. O verbo ia dizer que esse A aqui é a esposa dele. Mas, em contrapartida, a escola ia dizer, não, esse A aqui é minha esposa. Então ia ter uma briga. Isso aqui é a esposa de quem? Entendeu a confusão que causaríamos? Para que isso não ocorra, a gente vai dizer, calma. Tá aqui, tem um A para cada um de vocês. Tem um A para o verbo e tem um A para o substantivo. O A preposição casado com verbo, o A artigo casado com substantivo. Deu para entender o quão é importante usarmos o acento indicativo da crase quando ele for obrigatório? Beleza ali? Tranquilidade. Olha só aqui um outro exemplo. Maria vai. Olha só o verbo ir. Nós vimos lá em regência. Quem vai, vai a algum lugar, não é isso? Ou então vai para algum lugar. Então aqui no caso, Maria vai a. Opa, tem um azinho aqui. Esse a é a esposa do verbo. Tá aqui, ó. Quem vai, vai a. Tá guardadinha ali a esposa dele. Vai a. Agora, em contrapartida, a praça, que é um substantivo, ela também tem um a. Só que esse a aqui não é preposição. Olha só. Eu não posso colocar aqui, ó, o praça. Eu tenho que colocar o quê? A praça, que é feminino, correto? Então aqui, ó, vai ter um outro a. Este a é preposição, porque verbo casa com preposição. E esse a que está aqui é artigo, porque substantivo casa com artigo. Então a frase ficaria dessa forma. Maria vai a praça. Tá dando para entender como é que funciona? O que é que os gramáticos fizeram? Juntaram os dois, tá ok? E para dizer que aqui tem dois As, um da praça, outro do verbo ir, o que é que ele faz? Coloca o quê? O acento indicativo da crase. Olha aqui, ó. Que é o acento grave. Pronto. Maria vai à praça. Entendido? Até aqui? Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade.